Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 19 de setembro. Agora na Espanha já são 22 horas e 8 minutos. No Brasil, 17 horas e 8 minutos. Gente, a BTC, se a gente aqui no gráfico diário ficou feio, parecia até que a gente ia perder a nossa grande cunha triangular, mas o corpo real rapidamente retornou para dentro, para cima da aresta inferior e estamos ligeiramente acima da aresta inferior. Chegamos a fazer a mínima em 18.232. Mas se a gente olhar na banda de VWAP mensal, olha a movimentação da BTC. A banda de VWAP mensal é para ser trabalhada. A BTC foi lá dar um beijinho aqui na lower, literalmente da banda de VWAP mensal. A mínima em 18.232 foi simplesmente dar um beijinho na lower, que mantém o desenho da banda, mesmo depois dessa movimentação, sendo engolfada pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22, que abraçou também a do mês 7, abraçou a do mês 8, e mesmo com essa lambida aqui na lower, a gente segue abraçando a do mês 9, que a gente está desenhando. Agora a BTC a 19.502, chegamos a ficar rapidamente, por um período exíguo de tempo, mas por um período rápido a gente ficou abaixo da lower por alguns instantes. Chegamos a ficar a 18.232, a lower dessa banda de VWAP mensal está em 18.300, a gente ficou por um período muito exíguo de tempo abaixo da lower da banda de VWAP mensal, mas foi rapidamente. Foi meio que uma agulhada liquidatória, muita gente muito alavancada. Talvez a gente esteja efetivamente repetindo esse padrão comportamental aqui de maio de 2021, em que a grande banda de VWAP mensal de maio de 21 abraçou a do mês 6 de 21, abraçou a do mês 7, acabou formando o fundo e levou a BTC para o all-time high. De repente, é essa mesma movimentação que a gente talvez esteja desenhando. Na minha leitura, é muito improvável que a BTC vá fazer um fundo duplo em 17.622, até porque muitas altcoins literalmente não tem para onde cair. E quem assistiu a minha análise da dominância da BTC mais cedo, a gente encontrou um platô resistencial ali na altura da nuvem de Shimoku muito brutal. Então quer dizer que a dominância porque vem uma alt-season forte por aí. Algumas altcoins nem deram bola para essa última queda da BTC. Foi o caso da Atom, que segue no mesmo patamar, basicamente. No intraday, a BTC foi literalmente didática. A gente lambeu aqui a lower, rapidamente ela voltou para VWAP, e depois lambemos a upper, voltou para VWAP, e agora a gente segue estressando a upper. Agora, daqui a pouco, vai ter a virada de VWAP no intraday e vamos ver como ela vai se comportar. Os sinais ofertados, obviamente, fecharam, porque ela tá um reloginho. E na seara fática, o Senado australiano, através do senador Andrew Bragg, está propondo um marco legal da criptografia visando principalmente o Yuan digital. Para quem não sabe, a China já colocou o seu Yuan digital numa fase de teste. Já existem mais de 38 milhões de chineses usando esse Yuan digital. E segundo esse senador australiano, isso é um risco não só para a sociedade australiana, mas para a sociedade mundial como um todo, já que é uma moeda fiat soberana. É mais estável que as criptografias como um todo, pelo menos nesse momento histórico. Ainda o Yuan ainda é mais estável que a criptografia, e isso pode redundar num uso massivo desse Yuan digital circulando em blockchain e promover uma verdadeira espionagem pelas forças chinesas da sociedade australiana e de qualquer sociedade mundo afora. E a Coreia do Sul pede ajuda da Interpol para prender o Ducon, o criador da original Terra Luna, que acabou sofrendo um crash, o despegue da sua stablecoin 100% algorítmica, que acabou não dando certo com a sistemática de pesos e contrapesos. Quando o mercado despejava o ST, havia uma pressão de compra automatizada, robotizada de Luna e vice-versa. A sistemática acabou sofrendo um ataque. Eu tentei migrar de uma para outra para fazer
a arbitragem e fiquei 6 horas na fila esperando a blockchain confirmar minha transação. Efetivamente não deu certo e agora o Ducon está na difusão vermelha da Interpol, já que há um mandado de prisão pendente contra ele, oriundo da Coreia do Sul, né? O Ministério Público sul-coreano pediu a sua prisão. E a Casa Branca finalmente publicou uma estrutura de regulamentação do mundo cripto. A Casa Branca divulgou oficialmente um relatório detalhando medidas regulatórias específicas e urgentes para criptomoedas, o que inclui as stablecoins. Este relatório chega quando a comunidade cripto, não só na América do Norte, mas também na zona do euro, clama por uma estrutura regulatória específica para ativos digitais, acabando com essa mega insegurança jurídica que tem espraiado todo o mundo cripto. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, o líder da coalizão de direita, Matteo Salvini, que deve vencer as eleições agora, essa grande coalizão de direita, que inclui partidos de extrema direita, deve vencer as eleições agora no domingo na Itália, já quer 30 bilhões para ajudar empresas atingidas pela alta das commodities energéticas. Esse novo normal da Europa, todo mundo que vence agora, a Liz Truss venceu, já pediu 180 bilhões de libras para bancar a conta de energia dos britânicos. Vai subsidiar 50% da fatura de energia dos britânicos. Agora o Matteo Salvini já quer 30 bi para as empresas, daqui a pouco ele pede mais uns 100 bi para os italianos, para as pessoas físicas. Virou uma festa do subsídio. Vamos ver como isso tudo vai se desdobrar. O Joe Biden, no domingo, advertiu o Vladimir Putin contra o uso de armas nucleares. Segundo ele, isso não ficará sem resposta. Gente, o uso de armas nucleares ele só vai redundar em uma realidade. A realidade da destruição mútua de ambas as partes. Eu não acredito que o Vladimir Putin ousaria fazer uso de armas nucleares, já que a destruição mútua é garantida. Se ele fizer isso, obviamente vai haver uma resposta da OTAN e aí o mundo vai acabar. Então eu acho que essa advertência do do Biden contra o Putin é meio que chover no molhado. E a Tesla fez elevar os preços, praticamente dobrou o preço dos superchargers. Para quem não sabe, os superchargers são estações de reabastecimento de carros elétricos. Tem um monte aqui no sul da Espanha, em Marbella. Para onde a gente olha nas estradas, tem esses superchargers. São estações de reabastecimento rápido de carros elétricos. Era muito barato no começo, mas agora está começando a ficar caro. Daqui a pouco vai ter gente... porque um dos motes do carro elétrico é que realmente o custo do carro elétrico é muito baixo. O preço do carro elétrico é alto, mas o custo é baixo. Mas o fato é que com o preço do reabastecimento explodindo, é bem provável que muita gente vai voltar para o carro a combustão. Mas enfim, é o novo normal, o mundo tá pirado. Agora, a ameaça nuclear... uma suposta ameaça nuclear do Vladimir Putin já está sendo objeto de contra-resposta por parte do Joe Biden, antes mesmo de haver algo concreto nesse sentido. Ou seja, o mundo está caminhando para uma tensão nuclear que, por sua vez, vai caminhar para um aumento explosivo em gastos militares. A nova direita que vai assumindo paulatinamente o poder numa Europa há pouco tempo totalmente esquerdista. A Suécia está migrando agora para as forças conservadoras de direita. A Itália, no próximo domingo, vai devolver o poder para as forças conservadoras de direita. E todos esses ultranacionalistas que estão chegando no poder de direita, a primeira coisa que eles fazem é pedir bilhões e bilhões para subsidiar a fatura energética dos seus súditos. Os gastos militares explodindo, tudo isso para mim é um coquetel que vai levar fácil a BTC para um patamar acima de $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Por enquanto, a gente tem que ficar de olho nessa nossa grande acumulação triangular que vem se desenhando desde 30 de maio e que provavelmente vai explodir
de forma ascendente em direção a essa camada congestional em 30 mil. Na nossa banda de VWAP mensal, basicamente essa mega volatilidade fez a BTC dar um beijinho aqui na lower, mas a banda de VWAP é justamente para o preço trabalhar dentro da banda. Muita gente desesperada me encheu de mensagens aqui no canal, mas o fato é que a gente está dentro da banda, respeitando a banda, não esgarçamos a lower, basicamente demos um beijinho e o preço já está voltando rapidamente em direção a VWAP mensal, que tá lá em 20.300, 20.400. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.